Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação nota 1000. Então não deixe de acompanhar aqui o nosso canal, a gente está colocando questões para vocês do Enem e várias redações também para vocês continuarem estudando. E essa é o tema, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Durante essa quarentena, essa pandemia, podem acompanhar aí no nosso canal, tá bom, gente? A gente vai deixar aí para vocês as resoluções das questões do Enem aí e tudo que tem a ver com o Enem, né? Beleza. Olha só, quer ver? O tema foi créditos, primeiro, gente, desculpa, créditos ao site do G1, viu? Essas redações estão sendo tiradas de lá. Vou deixar para vocês o link aí do site para vocês também darem uma olhadinha aí, continuarem lendo as redações aí. Bom, a respeito do Enem, galerinha, só esclarecendo aqui, a gente ainda não sabe quando vai ser o Enem de 2020, né, como ele foi adiado. E eu não sei, por alto, né, estavam tendo notícias que provavelmente não terá em 2021, então, tomara que isso não aconteça, que tenha sim, né, o Enem, porque o Enem é uma grande prova e a gente precisa dela, né, para ingresso em universidades federais, então, tomara que o ano que vem as coisas melhorem, porque a gente precisa sim do Enem, né, de continuar estudando para ele, é uma forma de ingresso, né, a gente precisa de cursos aí, né, para poder entrar, né, nas universidades federais, para todos, né, poderem ter acesso à educação e acesso a esses cursos, né, então tomara que isso mude, né, eu estava vendo por alto algumas notícias e eu fiquei bastante chocada a respeito disso. Então, né, tomara que isso não aconteça, que as coisas mudem o ano que vem também, né, e que o Enem 2020 aconteça, né, numa data aí mais favorável, mas que ele aconteça, né. Então tá, vamos falar agora da redação, gente. Créditos ao site do G1, essa redação aqui foi o tema, né, do Enem do ano passado, de 2019, que foi a democratização do acesso do cinema no Brasil. Achei interessante que aqui tem vários tipos de redações, né, para vocês olharem como que os candidatos fizeram, né, para poder abordar esse tema tão importante. Olha só, a gente vai analisar a redação da Alana Miranda, de 22 anos, de Uberlândia, de Minas Gerais. Parabéns, viu, Alana? Créditos a você aí, né, pela sua redação. E a gente vai ler ela aqui no canal, né? Créditos a você. Beleza. E ao site do G1 também. Aí ela começa assim, a redação dela, olha só. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Então é interessante você fazer uma introdução, né, defendendo já seus argumentos. Você pode colocar um filme, um livro, algo que você leu, um pensamento de filósofo, não importa. Exponha suas ideias, né, deixa claro sobre o que você vai apresentar na redação. Aí ela diz, na sociedade o pensamento cinematográfico consolidou em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação, a adesão das massas ao governo. Olha só que interessante, então ela citou um contexto histórico aí. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social em virtude do recurso utilizado. Então, olha só que interessante, eu gosto desse tipo de redação, porque o candidato já deixa especificado, sempre falo em todos os vídeos de redação, né, sobre quais argumentos ele vai defender. Então, é importante você já deixar na sua introdução claro, quais argumentos você vai defender, né? Dos dois pontos de vista. Então, aqui dá para identificar perfeitamente quais são os argumentos dela. Olha só, nota-se na sua contemporaneidade quando ela diz aqui, ó, em virtude do. Então, o do aqui é a causa. Olha só, os argumentos que ela colocou. Em virtude do discurso utilizado que o compõe e a falta de acesso por parte da população. Então, ela vai dizer sobre o discurso utilizado e a falta de acesso por parte da população, né? Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia de quais serão os argumentos dela. Aí ela diz o seguinte, essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do curso de ingresso para maior acessibilidade. Em primeira análise, ela vai defender os argumentos dela aqui, olha só. Galerinha, houve um pequeno probleminha aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês. No primeiro argumento dela, olha só que interessante, que ela diz o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui no site que saiu fora do coisa aqui. Isso, vamos lá.
ela diz assim, olha só que interessante. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como recurso destinado a elites, então ela voltou no argumento dela, olha só que interessante, né? Justamente esse fato de visão negativa, quando ela diz o seguinte, né? Em virtude do discurso elitizado, então ela está reforçando o argumento dela. Quando ela diz em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica como um recurso destinado a elites. Então ela quis dizer que as outras populações acabam sendo excluídas justamente por esse fato, né, se destinado às elites. Conservou na coletividade, perpetuou a exclusão de classes interiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, eu não sei se é assim que fala, né, que pronuncia, o filósofo francês, então ela está reforçando também, olha só que interessante, você pode reforçar com livros, com nomes, com filósofos aqui no caso, né, justamente para reforçar o argumento dela, para dizer que não é só ela que está defendendo isso, que tem outras pessoas que também defendem, então isso deixa a sua redação muito rica. É importante você citar algum nome, alguma coisa, para também defender o seu argumento, né? Filósofo francês. O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sobre essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade. Então, olha só, ela voltando no tema sobre a democratização, né, no caso, quando ela diz, né, que restringe, né, determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento, né? Desse modo, a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter retinista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então aí, né, é uma exclusão. Então ela soube reforçar perfeitamente o primeiro argumento, que é exatamente esse, sobre quando ela diz o seguinte sobre o discurso estilizado, né? Beleza. Que compõe. Aí agora, vamos ver se no segundo parágrafo ela vai reforçar o segundo argumento, que é o quê? Né? A falta de acesso por parte da população. Então vamos ver o que ela vai dizer sobre isso. Olha só. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema. Então ela tá falando a restrição aí, a falta de acesso da população. Então ela tá voltando no segundo argumento dela, olha só. Por meio de cursos como, né, de cursos de ingressos, representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade, né? Nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, então citou outro nome, né, outro filósofo aqui no caso para reforçar. Abrange-se duas divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma, com disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então, olha só, reforçando perfeitamente o segundo argumento dela. Tá vendo como é interessante você já deixar explícita, né, as suas ideias na introdução? Você depois pode desenvolver de maneira perfeita, né, coerente. Gente, desculpa que o meu cachorro tá latindo aqui. Mas enfim, vamos lá, olha só. A conclusão, beleza. De que maneira ela vai concluir essas ideias dela? Olha só que interessante. Como isso pode ser mudado, né? Ela começa dizendo o seguinte: depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Voltando um pouquinho ao tema. Então é importante você sempre voltar ao tema para você não se perder, para o corretor ver que você está defendendo sobre o tema, né? A relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para isso, então de que maneira vai ser solucionado? Quem? De que forma, né? Para que isso ocorra, é necessário, ela diz o seguinte, que o Estado ele vai fazer o quê? Proporcione a redução coerente de custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de quê? Né? De anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Ademais, a instituição educacional, também citou outro membro, né? Outro órgão, olha só, deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema,
como entretenimento destinado a elites, por intermédio de debates e palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Assim haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Percebe como que ficou bem interessante, bem coerente, né? Como fluiu a redação dela. Então, gente, não é difícil vocês fazerem uma redação, né? Nota 1000, não é difícil. É só você saber defender seus argumentos, né? Saber usar meios que o corretor veja o seu ponto de vista, né? De forma que você consiga esclarecer, defender mesmo aquilo que você acredita, como isso pode ser solucionável, entendeu? Então, parabéns aí, Alana, né? Créditos ao site do G1 também. Excelente redação. E se vocês quiserem, pode continuar acompanhando aí no canal que a gente vai disponibilizar para vocês. Tem o link aí, eu vou deixar o link abaixo para vocês continuarem estudando, viu? Todo mundo pode conseguir uma redação nota 1000, mas se vocês se esforçarem, vocês saberem expor os seus pontos de vista, né? Os seus argumentos, tá bom? Bom, te vejo nas próximas redações. Um abraço e até mais. Não se esqueçam de se inscrever aí para continuarem acompanhando as redações, beleza? Bons estudos!